Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que momento maravilhoso, né, meus irmãos? Quanta bênção, quanta alegria estarmos aqui mais uma vez para iniciarmos mais um culto, né, ao nosso Deus, cultuarmos ao nosso Deus, prestar-lhe honra, glória e exaltação, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação e todo louvor. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem, rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Agora, Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, irmãos? E aqui no 14, 25, diz a palavra de Deus que uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para a multidão, disse: mas quem era essa multidão que Jesus está se referindo, está se voltando para aquela multidão, e diz que a multidão estava seguindo a Jesus. Essa multidão, amados, representa aqueles que querem seguir a Jesus no anonimato, aqueles que querem seguir Jesus sem se comprometer com Jesus, de longe, observando, aqueles que vão a Jesus, que seguem a Jesus porque querem ser beneficiados, porque querem comer, beber, vestir, ou querem ser beneficiados, serem curados de suas enfermidades. Então eles estão seguindo a Jesus pelo que Jesus pode dar a eles nesta vida. Eles não estão preocupados com o eterno, com o espiritual. A única preocupação deles é ser servido por Jesus. Eles não vão a Jesus para servir, mas para ser servido por Jesus. Jonas Madureira, ao analisar o texto, ele vai se referir àquela multidão como uma massa cinzenta, uma zona neutra, vai se referir àquela multidão como que não tem nome, não tem nome e nem rosto. Ou seja, aqueles que querem seguir a Jesus de acordo com seus próprios termos, não de acordo com os termos de Jesus. Então Jesus está expondo ali a superficialidade daquela multidão, porque eles estavam totalmente equivocados quanto à fé. E Jesus, ao se voltar para aquela multidão, Jesus aqui externa para eles o que realmente custaria para eles, para ser um discípulo de Jesus, porque há um custo para o discipulado, há um custo para seguir a Jesus. E aqui Jesus, ele vai expor, né, essas exigências. E ele diz: se alguém vier a mim, ama mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. E como nós aprendemos já, né, nos estudos que o pastor Robson, né, nos trouxe, porque essa exigência requer
um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Não é um amor, não é qualquer amor. É o amor, né, de Deus, o amor eterno, o amor incondicional de Deus. Então, aquele amor que é amar mais a Jesus do que a si próprio, do que a esposa, do que os filhos. Não é que nós devemos amar os nossos filhos, a esposa. Não, nós temos que amá-los, porque se amar a Deus, nós vamos amar nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, porque o amor de Deus é um amor sacrificial. Então, é este amor que Jesus está falando, essa exigência que Jesus está exigindo dos seus seguidores, dos seus discípulos. Então, amados, isso aqui falou muito forte ao meu coração, porque não podemos servir Jesus de qualquer forma, do nosso jeito, da nossa maneira, da forma que nós entendemos. Ele nos exige de nós algo, né, que nós jamais, né, por nós mesmos, podemos dar, mas é Ele que nos capacita para que possamos amá-lo desta forma e servi-lo no reino, servindo a Jesus e servindo as pessoas. Então, esse tipo de amor. E no segundo momento, texto que nós lemos, vai falar da nossa missão. Primeiro, Jesus chamou os seus discípulos para servi-lo, e depois Jesus ensinou eles para eles poderem ensinar outras pessoas a ser discípulos de Jesus. Jesus os fez discípulos para ensinar outros a serem discípulos de Jesus. Então, a nossa missão, nós primeiro recebemos do Senhor, somos capacitados, somos alimentados, preparados para depois, né, irmos e levarmos esse evangelho, esses ensinamentos para outras pessoas, para que elas se tornem discípulos de Jesus e assim sucessivamente, né? Então, essa é a missão da igreja, e nós aprendemos nesses dias aqui como realmente, né, precisamos, segundo os princípios de Deus, os valores do Senhor, realmente renunciar a nós mesmos, negar a nós mesmos, para que possamos fazer a vontade de nosso Deus que está nos céus. Amém? E como temos sido tão edificados, né, com a palavra do Senhor, com a comunhão com os irmãos, com o serviço que estamos oferecendo a Ele. E nesse momento que nós estejamos realmente com o nosso pensamento totalmente voltado para adorá-lo, para bendizê-lo, que estejamos no centro da vontade do Senhor nesse momento, que não estejamos ali naquela multidão, né, por fora, nas beiradas, querendo colher apenas as coisas boas ou receber os milagres de Jesus, como os muitos ali estavam, mas que realmente nessa noite nosso coração possa estar completamente aberto, né, para que a palavra do Senhor produza fruto, né, fruto do Espírito na nossa vida, que saiamos daqui oferecendo a Ele um louvor sincero, verdadeiro, genuíno, e que nesse momento as palavras que iremos cantar sejam para o louvor, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém? Vamos dizer: Senhor, é o Teu povo que está aqui nessa noite. Nós estamos reunidos aqui para Te bendizer, para Te adorar.
como nós já lemos aqui também, 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos, como povo de Deus, como povo escolhido, declarar que Ele é soberano sobre toda a terra. Ele é o nosso Deus, Ele é o Rei do universo, Ele tem todo o controle e todo o poder em suas mãos. E a Ele nós servimos e adoramos e bendizemos nessa noite. Possa, com toda alegria, cantar ao Senhor e render-lhe todo louvor.
Santo Pai, graças te damos por essa noite, pelos teus servos que aqui estão, pelo dirigente, ó Deus, do trabalho dessa noite, pela equipe de louvor, pelo teu servo, irmão Jefferson, que está aqui para transmitir a tua palavra. Senhor, prepara nossos corações, prepare nossas mentes, quebrante, ó Deus, a nossa alma, para que não sejamos resistentes à tua voz e à tua palavra. Todos nós, Senhor, precisamos ser moldados, ser aperfeiçoados. Diariamente nós temos necessidades que precisam ser supridas, ó Deus. E nós pedimos que através da tua palavra e do teu servo, este recado seja dado a toda a tua igreja. Nós assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Prazer estar aqui com os irmãos, poder compartilhar da palavra do Senhor, nesses dias que nós nos retiramos da igreja e temos como objetivo nos fortalecermos em Cristo, nos fortalecermos na comunhão e fazer desses dias de fortalecimento, dias de edificação, de maneira que possamos, ao sair daqui fortalecidos, encorajados, de maneira que as nossas vidas resplandeçam o Deus que temos servido, o Deus que temos buscado, o Deus que tem se relacionado conosco. O pastor fez essa proposta de trazer um tema baseado num livro, né, O Custo do Discipulado, de maneira que eu quero, de antemão, dizer para os irmãos que, à medida com que os irmãos vão pregando, trazendo as reflexões, é muito comum que, em determinadas pregações, a gente possa reafirmar aquilo que foi dito, a gente possa acrescentar aquilo que foi dito, de maneira que isso possa ser fixado em nossos corações e possamos ter bem claro no nosso íntimo tudo aquilo que Deus quer nos comunicar nesses dias aqui de retiro da Igreja Cristã Evangélica, né? Eu quero ler um texto base, Lucas 9, de 23 a 27. O outro texto, Rosial já leu, que é Mateus 28, 19 e 20, mas nós vamos ler agora Lucas 9, de 23 a 27. Lucas 9, de 23 a 27 diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória do Pai e dos santos anjos. Versículo 27, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão da morte até que vejam o reino dos céus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças, te louvamos na beleza da tua santidade, reconhecendo, Deus, a nossa pequenez, reconhecendo as nossas limitações e insignificância. Pedimos que o teu Espírito Santo tome a direção desse trabalho, desse momento de reflexão, que tu possa usar os meus lábios, que tu possa abrir o nosso coração e nossa mente, de maneira que estejamos receptivos a ouvir a tua palavra, que não sejamos resistentes à tua voz, mas que o nosso coração se curve, que o nosso coração se aquebrante, que o nosso coração se renda na tua presença, e que possamos andar e viver de uma maneira a engrandecer o teu nome, a te exaltar e a te bendizer. Senhor, fala conosco nessa noite, ministra as nossas vidas, que a tua presença seja real, seja percebida e sentida nesse lugar. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, qual é o custo do discipulado? Quando eu pensava sobre o custo do discipulado, e nós pensamos sobre essa questão do custo, quanto vai me custar ser discípulo, uma outra pergunta também me incorreu no coração. Qual foi o custo que o discipulador pagou para ser a referência daquele que será discipulado? Quanto que pagou Jesus? Qual foi o custo que Jesus teve que dar para ser a referência, para ser o discipulador daqueles que eles chamavam para si? É sabido de todos nós que o discípulo deve
saber quais são os custos, não é, de ser um discipulado. Mas nós devemos também refletir sobre o custo daquele que também é o discipulador. Quanto custou para Jesus ser o discipulador? Quanto nos custa ser discípulos? Quanto nos custa, na condição de discipuladores, assumirmos esse papel também de sermos discipuladores de outras pessoas? A reflexão que eu quero trazer aqui, irmãos, como o pastor nos propôs, não é? E a irmã Vânia falou sobre o discípulo na igreja, eu vou falar um pouco sobre o impacto do discípulo na sociedade e as suas implicações para as nossas vidas. Mas é importante que, inicialmente, eu revise com os irmãos o que é o discípulo, quem é esse discípulo. O discípulo é uma pessoa que foi chamada por Jesus. É uma pessoa que prontamente atendeu o seu chamado, porque foi convencido pelo Espírito Santo da sua condição miserável e do seu afastamento da presença de Cristo. Então é alguém a quem Cristo chamou, é a quem Cristo tomou para si, a quem Cristo olhou e viu e trouxe para perto. Então o discípulo é essa pessoa. Como foi dito aqui, irmãos, o discípulo, ele não é um mero seguidor. Você pode ser um seguidor sem ser um discípulo. E o que nos caracteriza como discípulo, além de sermos seguidores, é sermos comprometidos com aquele que nos chamou. Jesus espera que aquele a qual ele arregimentou, aquele que ele convocou, sejam comprometidos com ele acima de tudo. Ele não quer apenas seguidores, espectadores, pessoas que usufruam daquilo que ele pode fazer e daquilo que ele pode realizar nas suas vidas. Ele quer se relacionar com essas pessoas. É preciso dizer também que o discípulo ele é um crente, ele é alguém que nasceu de novo, ele é alguém que tomou consciência da sua condição caída e se arrependeu dos seus pecados. É alguém que vive em novidade de vida, é alguém que abandonou as velhas práticas, a natureza caída, e assume uma nova roupagem, e assume um novo estilo de vida, e agora ele não tem mais o seu senhorio, mas ele é escravo de Cristo, e ele assume a Cristo como o Senhor da sua vida. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É importante dizer, irmãos, que o discípulo é alguém que se dispõe a obedecer e a servir Jesus nos seus termos e de conformidade com a sua vontade. É alguém que abre mão dos seus direitos, é alguém que abre mão das suas vontades, é alguém que abre mão dos seus caminhos para andar e seguir os caminhos que Jesus o orienta e o conduz. É importante que saibamos disso, que esse discípulo é um cristão, que esse discípulo é nascido de novo. É também importante de saber que esse discípulo, irmãos, e esse discipulado está pautado em 4 pilares, em 4 fundamentos, que para mim são fundamentais para que esse discipulado seja efetivo, seja eficaz e corresponda a tudo aquilo que Jesus espera dos seus discipuladores. Eu não sei se todos os irmãos falaram sobre isso, mas eu quero trazer essa reflexão nessa noite. Os pilares do discipulado: relacionamento, renúncia, imitação e missão. Irmãos, é preciso dizer que não existe um discipulado genuíno, não existe um discipulado verdadeiro sem relacionamento. O discipulado verdadeiro é aquele discipulado onde existe relacionamento entre eu e Deus e eu e outras pessoas. Não existe discipulado genuíno sem relacionamento. Não tem como eu falar para as pessoas que aquele é o caminho. Não tem como eu dizer para as pessoas que ela tem que trilhar por aquele lugar, sem que eu também caminhe por aquele lugar, sem que eu também trilhe por aquele caminho, sem que também eu vivencie tudo aquilo que eu estou propondo para quem eu vou discipular. Então, é importante que saibamos isso, que um dos pilares, irmãos, do discipulado são os relacionamentos. Irmãos, talvez seja essa o aspecto que mais seja encorajador para as nossas vidas. Porque no relacionamento é que nós temos a oportunidade, assim como Jesus, de ensinar pessoas pela palavra. A Bíblia diz lá nas bem-aventuranças que Jesus subiu ao monte e os seus discípulos se achegou a ele e ele começou a ensiná-los.
Então é muito importante, irmãos, para que possamos discipular pessoas, para que possamos ser verdadeiramente discipulados, que nós nos relacionemos com Deus, para que Ele possa nos ensinar. De igual modo, irmãos, nós só podemos ensinar as pessoas que andam conosco, discipulando essas, se nós andarmos com Ele. Não existe, irmãos, um discipulado eficiente se nós não se relacionarmos com pessoas. O primeiro, porque o relacionamento nos permite o ensino. E o segundo, porque o relacionamento nos permite a testificação daquilo que nós falamos. É o testemunho na prática. Os seus discípulos puderam ver como Jesus tratava uma prostituta, como Jesus tratou uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Eles puderam observar como Jesus lidava com os fariseus, que tentavam de todas as formas criar situações para pegar Jesus pelas suas próprias palavras. Jesus, a Bíblia, os seus discípulos viram como ele tratou com os maiorais da sua época. Os discípulos puderam ver Jesus cheio de compaixão com a morte de Lázaro, se compadecendo juntamente com Marta e Maria da sua dor. Os discípulos viram a compaixão de Jesus das multidões que o acompanhavam e sentiam fome. Então os discípulos não só aprendiam com Jesus pelos ensinamentos daquilo que ele falava, mas eles testificavam de tudo aquilo que Jesus dizia. Talvez, irmão, seja esse o maior fundamento do discipulado, mas talvez seja essa a maior tragédia da igreja. Quando se apaga as luzes, quando se fecha as cortinas, quando saímos de cena e tiramos às vezes a nossa roupagem de cristão e vamos viver no dia a dia, talvez muitas vezes aquilo que nós não falamos não corresponde à nossa vida prática. E talvez por isso desencorajemos muitas pessoas de viverem uma vida com Cristo de forma integral. Porque tem muitas pessoas que vivem o cristianismo somente quando estão na igreja. Não entenderam que o cristianismo é um estilo de vida, que onde quer que eu vá, que onde quer que eu ande, que em qualquer meio que eu esteja, esse cristianismo anda comigo, porque eu sou imitador de Cristo. Talvez essa seja a tragédia da igreja, talvez seja essa a decepção de muitos irmãos, porque aquilo que eu vejo você falando, aquilo que eu vejo você ensinando, não se testifica na prática, não se evidencia no cotidiano, no testemunho. E a força do discipulado está nisso. Quando Jesus chamou Pedro e João, Tiago, quando Jesus chamou Mateus, segue-me, Jesus estava dizendo, vamos nos relacionar. Veja como eu falo com as pessoas, mas veja como eu me comporto diante delas. Eles testificaram tudo isso, irmãos, e isso fortalecia e os encorajava a viver genuinamente como seu discipulador, que era Jesus. Então o relacionamento, ele é indispensável para que a gente viva um discipulado verdadeiro e genuíno. Mas é importante, irmãos, que eu diga também que quando nós pensamos de discipulado, nós pensamos apenas em nível de igreja, no contexto da igreja, mas nós podemos discipular as pessoas no nosso cotidiano de forma geral, no nosso trabalho, sendo honesto, sendo verdadeiro, sendo justo, sendo misericordioso, tendo compaixão das pessoas, e as pessoas possam testificar isso em nossas vidas. Isso não é para ser vivido e percebido somente no ambiente da igreja. Isso é para ser vivido e percebido também para o mundo. As pessoas também têm que testificar que nós somos parecidos com Deus que nós professamos. Que há muito de nós que tudo de nós é a manifestação desse relacionamento que nós temos com Ele. É muito importante que a gente considere isso. É muito importante que a gente pense sobre essas questões. Irmãos, o discipulado não é algo ocasional, não é algo esporádico, é algo intencional. Nós temos que ter essa consciência de que quando eu tenho uma oportunidade, irmãos, de expressar humildade, eu testifico Deus que habita em mim, eu testifico a transformação que habita em mim, eu testifico a vida de Deus que habita em mim, uma vontade que é maior do que a minha própria. E eu testifico isso no mundo, e as pessoas no mundo podem perceber isso. Quando eu sou honesto diante de pessoas desonestas, eu tenho que entender que eu testifico a nova vida de Deus em mim. Quando eu me calo diante de uma fofoca, quando eu me calo diante de uma calúnia e retenho os meus lábios, eu tenho que entender que eu testifico de Deus sobre essas questões. Às vezes, irmãos, a Bíblia parece que ela não tem uma evidência prática, mas toda ela é prática.
Jesus espera que pratiquemos tudo aquilo que nós aprendemos dele. Como ele diz, olha, não sejais apenas ouvintes, mas operosos praticantes da palavra. Outro dia, pregando nos jovens, eu perguntei aos jovens como seria a nossa vida se nós vivêssemos a Bíblia tal qual ela se apresenta. Como seria os nossos relacionamentos familiares? Como seria o nosso relacionamento com as pessoas? Como seria a nossa conduta na igreja se vivêssemos conforme a Bíblia nos instrui, não conforme os nossos pensamentos? Eu tenho certeza que a manifestação do poder de Deus seria algo evidente e cotidiano nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós atropelamos Deus porque nós achamos que Deus precisa de um conselheiro e que ele não pode estar atualizado diante das mudanças do mundo. Eu penso nessa conversa que Deus deu com Jó. Onde é que você estava quando eu estendi os céus? Onde é que você estava quando eu criava todo mundo? Deus não precisa de conselheiros. Então, um dos pilares, irmãos, do discipulado eficiente, do discipulado verdadeiro, está nos relacionamentos. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Atos 2, 42 e 44. É um texto muito conhecido, Atos 2, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e as fazendas, e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, só há discipulado, irmãos, se existe relacionamentos. Eu gosto de contar uma história que aconteceu comigo. Os irmãos sabem que eu morei um tempo no Paraná e eu congreguei na presbiteriana por 4 anos e meio. E lá teve um pastor que marcou muito a minha vida. Eu sempre falo dele para os meus amigos, que foi o pastor Aníbal. E esse pastor passou por muitas lutas naquela igreja. A mulher dele entrou numa depressão profunda. Ele teve que interná-la numa clínica. Ele foi caluniado na igreja. Pessoas se levantaram contra ele. E nesse período eu vim embora para Araguaína. E um amigo meu permaneceu lá, que alguns conhecem, que é o Dudé, e ele se tornou missionário nessa igreja, juntamente com esse pastor. E eu passava por algumas lutas nesse momento, e aí eu perguntava para o Dudé como é que estava o pastor Aníbal, diante desses problemas que ele vivia, diante dessas dificuldades que ele vivia. E aí ele falava assim: como você sabe, o pastor está firme, como você sabe, o pastor ele não vai arredar o pé. E o pastor gostava sempre de usar uma expressão: Jefferson, eu posso tombar, mas eu vou tombar lutando. Eu vou às últimas consequências para fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. E quando meu amigo me falava isso me encorajava, isso me dava muitas forças, de maneira que eu pensava assim: rapaz, se ele está passando por tudo isso e ele está encorajado, esse meu probleminha aqui não vai me fazer parar. É para você ver, irmãos, a força do relacionamento, para você ver a força do testemunho. Então, tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele proferia, ele testificava na sua vida em perseverança. Der o que der, não é? E ele gostava de usar a expressão der o que der, mas a verdade vai vir à tona e ela vai ter que prevalecer. Irmãos, às vezes nós encorajamos o nosso irmão das maneiras mais singelas. Quando você está passando por uma luta, por uma adversidade, e você não abre a sua boca para lamentar, para lamuriar, para dizer algo contra Deus, mas pelo contrário, quando você abre os seus lábios para engrandecer, para dizer: Deus está no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias que se levantam, eu sei em quem tenho crido. Quando nós falamos isso, nós encorajamos pessoas. Por isso a importância dos relacionamentos. Por isso que é nele que nós ensinamos e é nele que nós também aprendemos. É por meio dos relacionamentos que nós aprendemos, que nós ensinamos, que nós exercitamos a nossa fé, que nós aprendemos de Jesus e que nós fazemos aquilo que agrada o seu coração e testemunhamos as pessoas. O segundo pilar do discipulado é o pilar
da renúncia. Não existe discipulado sem renúncia. Não existe discipulado sem abrir mão. Não existe discípulo que também não tenha que renunciar. Eu tenho um pastor amigo meu, o pastor Israel, ele falava: Jefferson, ser discipulador, ser discípulo é dar a vida por alguém. E aí ele perguntava: o que é a vida? Ele falava: a vida é tempo. Quando você dispõe do seu tempo, quando você abre mão das suas coisas, do seu problema, das suas lutas, para lutar a luta do outro, para viver o problema do outro, a necessidade do outro, você morre para si mesmo, para viver pelo outro. Esse é o desafio das nossas vidas. Quando Jesus chama os apóstolos, quando Jesus chama os seus discípulos, a Bíblia diz que eles rapidamente deixam as suas redes e prontamente o seguem. Irmãos, não existe, é enganoso nós acharmos, irmãos, que o andar com Cristo não requer nada de nós, não requer uma contrapartida. Ele quer que a gente se negue, Ele quer que a gente abra mão, Ele quer que a gente possa viver de uma maneira que agrade ao seu coração. Então Jesus espera, irmãos, verdadeiramente que a gente possa renunciar. Aquele texto que eu li de Lucas fala sobre isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você quer vir? Essa é a condição. Renuncie. Abra mão da sua vida. Abra mão daquilo que você acha que é precioso, daquilo que você acha que tem grande valor. Se você amar mais a pai, a mãe, a filhos, a irmãos, então você não é digno de mim. O discipulado verdadeiro e genuíno requer de nós que nos neguemos, que abramos mão daquilo que é mundano, daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro, daquilo que não nos faz viver uma vida relacional com Jesus. Isso nos desafia e o mundo tem que entender e saber disso, que o andar com Cristo requer de nós sacrifício, requer de nós um negar-se a si próprio. Irmãos, muitas coisas têm acontecido na igreja, porque as pessoas vêm como estão, mas querem permanecer como chegaram. E a santidade de Deus, irmãos, a graça de Deus, a sua limpeza, ela não vai permitir que as pessoas permaneçam como chegaram. É verdade que Cristo nos chama como estamos, mas também é verdade que Cristo implicará em nós mudanças genuínas, verdadeiras e íntimas. Ele vai nos desafiar. Eu falava isso com o pastor Alexandre, porque que as outras religiões são tão aceitas, benquistas, na universidade, nos meios ideológicos, é porque as outras religiões não requerem dos seus religiosos mudança de vida, comprometimento, morrer, negar-se a si mesmo. E o cristianismo requer isso de nós. Não existe discipulado genuíno sem negar-se a si mesmo. Sem negar-se a si mesmo. O terceiro pilar do discipulado, irmãos, tem a ver um pouco com o livro, não é? O custo do discipulado, um livro que eu já li também há um tempo atrás, do Thomas de Kemp, Imitação. Todo discípulo quer imitar o seu discipulador. Quando eu pensava sobre isso, eu pensava na capacidade que o humorista, o Tom Cavalcante, tem de imitar pessoas que normalmente têm um jeito, uma caricatura, uma forma de se expressar, uma forma de dizer, alguns trejeitos, não é? Mas o desafio aqui, irmãos, quando Jesus nos chama a imitá-lo, não é imitar nas aparências, não é imitar nos trejeitos, mas é imitar na sua essência. Esse é o grande desafio. Jesus espera que sejamos seus imitadores da essência, da pessoa que Ele é, do seu caráter, na sua santidade, na sua fé, na sua perseverança, na sua devoção a Deus, na sua comunhão para com o Pai. Ele espera que sejamos imitadores. Eu gosto sempre de falar isso na escola onde eu trabalho, quando eu estou orando com os alunos na escola. Nós somos cristãos, não é porque frequentamos uma igreja simplesmente, isso faz parte, mas nós somos cristãos porque somos imitadores de Cristo e queremos nos parecer com Ele a cada dia. Esse é o desafio, irmãos. O discípulo quer parecer com o seu discipulador. Eu quero ser como Ele. Eu quero viver como Ele viveu, eu quero me pronunciar ao mundo como Ele se pronunciou, eu quero me sacrificar como Ele se sacrificou. Esse é o desafio. Efésios 5,12 diz assim: sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
Será que as pessoas podem ver em nós essa imitação? Não é? Às vezes, quando alguma pessoa quer falar que os nossos filhos se parecem conosco, né? Aí, olha, ele corre igualzinho o pai, tem um jeito do pai, a forma de falar, de comer do pai. E as pessoas identificam no filho aqueles aspectos do pai ou da mãe. Que as pessoas também, na nossa imitação a Cristo, possam ver Cristo na nossa imitação, no nosso jeito de falar. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquilo que seja para edificação daqueles que o ouvem. Como nós pecamos com os nossos lábios, irmãos. Como nós pecamos com a nossa maneira de falar. Como nós pecamos, irmãos, com os nossos maus comportamentos. Como nós pecamos pela nossa incapacidade de reconhecer as nossas limitações e erros. Como nós pecamos. 1 Coríntios 11:1, o Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Seja uma referência. Será que podemos dizer isso como Paulo disse? Olha, imite Cristo como eu também o imito. O meu amigo gosta de falar alguma frase muito interessante. Vocês já viram no carro a expressão Deus é fiel. Mas a gente nunca viu nos carros a expressão eu sou fiel a Deus. Que Deus é fiel, todos nós sabemos, mas que nós somos fiéis, essa é uma grande incógnita. Essa é uma grande interrogação. Que Deus é fiel, isso é uma verdade irrefutável. Mas será que nós somos fiéis? Será que nós podemos colocar no nosso carro Deus é fiel e eu também sou fiel? Nos desafia sermos imitadores de Cristo. Mas é isso que Jesus requer de nós, que sejamos imitadores. Irmãos, parece que quando Jesus nos chama para a salvação, parece que Ele chama pessoas para ficarem sentadas, inertes, esperando acontecer aquele grande momento. Parece que não requer de nós nenhum envolvimento com Ele. Isso não é verdade. Quando Ele chama de dizer, segue-me, eu os farei pescadores de homens. Você vai deixar essa missão para uma outra maior do que essa. Ele nos desafia. Ele espera que sejamos imitadores de Cristo. O discípulo, porque eu vos dei, João 13:15, porque eu vos dei o exemplo para que façais também como eu vos fiz. Ele deu o exemplo. Somos discipulados por Cristo e precisamos entender que também, igualmente, além de ser discípulos, somos discipuladores. Que esse é o quarto pilar do discipulado, que é concretizar a missão, é continuar a missão de Cristo, fazendo discípulos de todas as nações. Fazendo discípulo, fazendo Cristo conhecido pelos ensinamentos e pelo exemplo. Irmãos, nesse aspecto, irmãos, da missão, todos nós somos incumbidos, imbuídos disso. É verdade, irmãos, que Cristo, todos nós nos chamou à santidade. É verdade que Cristo nos chamou, todos nós, a viver uma vida de intimidade com Ele. Nós não sabemos para quantas pessoas Cristo nos chamou para pregar e evangelizar, mas é sabido de todos nós que Ele nos chamou para fazer isso independente da quantidade. Ele nos chamou para testemunhar para as pessoas, para fazer o seu nome conhecido. Pode ser na casa, pode ser no meio dos amigos, pode ser no seu ciclo de trabalho, onde quer que você esteja. Ele espera que cumpramos a missão. Uma vez que eu me relaciono, uma vez que eu me nego, uma vez que eu imito, tudo isso deve implicar em mim uma compreensão e entendimento que eu tenho uma missão a ser cumprida, que eu preciso cumprir a missão, de não só conhecer Deus, mas de fazê-lo conhecido todos os dias. Jesus nos desafia. O discípulo é um servo que está disposto, irmãos, a renunciar. Disse-lhes, vinde, pois, a mim, e vos fareis pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram, como está lá em Mateus 4, 19 e 20. Ainda te falta uma coisa, Jesus falou para o jovem rico: vende tudo que tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro do céu. Depois disso, vem e segue-me. O discípulo é um servo que propagará tudo aquilo que aprendeu do seu mestre. Irmãos, no livro do Jonas Madureira, ele fala uma coisa interessante: você não pode ser discipulador de alguém se você não sabe ser discípulo.
É uma incongruência muito grande. Ninguém pode indicar o caminho se não trilha por ele. Lá em Deuteronômio diz que quando Jesus fala para a gente ensinar para os nossos filhos, assentado, ao levantar, ao dormir, ali ele está falando de relacionamento, de participar, alguém que se envolve com isso. Quando eu pensava sobre isso, eu pensava também naquele texto de Provérbios, ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda que for velho não se desviará dele. É alguém que está junto, é alguém que participa junto. Então, esse discípulo que só pode ensinar aquilo que aprendeu do mestre. E aí está a força do nosso ensinamento. Se você aprendeu, se você tem dele, se você experimentou dele, você vai ter força para fazer aquilo e para discipular outras pessoas também. Mas agora, se você segue Jesus de longe, é apenas um espectador, vive uma vida de superficialidade, não sabe de quem você está tratando, não conhece aquele que você está se relacionando, dificilmente vai ter unção em você para encorajar outras pessoas a permanecerem no caminho. Muitas outras coisas vão se rivalizar com ele. Realmente, quem sabe, talvez não precise disso tudo, talvez não precise de toda essa intensidade, talvez não precise de toda essa força. A missão nos desafia. A Bíblia diz que o tempo ruge, remide o tempo, porque os dias são maus, irmãos, e cada dia a gente tem visto isso. Se já não bastasse as lutas que a gente tem no mundo, a gente tem visto a igreja implodir por dentro, os escândalos dentro das igrejas. A gente tem visto os noticiários de pastores que têm se perdido em seus caminhos, em seus ministérios, em seus propósitos. E às vezes eu fico perguntando, Deus, o que tem acontecido com a tua igreja, o que tem acontecido de maneira que a gente tem te perdido de vista. Eu não quero tratar de forma simplista algo complexo, mas uma coisa é fato, irmãos. Nós nos perdemos, e muitas pessoas têm se perdido, quando Cristo deixa de ser o centro, quando Cristo deixa de ser a resposta para os nossos dilemas, quando Cristo deixa de ser aquele a quem queremos nos parecer, a quem queremos servir, a quem queremos devotar as nossas vidas. Quando Cristo não é mais a centralidade do nosso coração, qualquer um vai se perder, qualquer um vai perder o seu caminho. Então, já não bastasse as lutas do mundo, temos esses conflitos dentro da igreja, mas isso não pode nos impedir de seguir o nosso caminho e cumprir a nossa missão. Permanece firme, persevera até o fim. Cristo espera que a gente persevere até o fim. Mas vós, 1 Pedro 2,9, a Adriana leu isso, e esse texto de 1 Pedro 2,9 fala também sobre a nossa missão. Deus nos chamou para ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos tudo isso, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E lá em Mateus 28, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que vos tenho dito. Jesus espera que nós cumpramos a nossa missão. Esses são os pilares, irmãos, do discipulado: relacionamento, o negar-se a si próprio, a imitação e a missão. E quando nós vivemos dessa maneira, nós somos agente de transformação e mudança. Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, como eu li em Atos, às vezes a nossa forma de viver em Cristo vai ter das pessoas a simpatia, a alegria, a singeleza de coração. Mas muitas vezes a nossa forma de viver em Cristo vai resultar naquilo que diz João 17: Ele vos odiarão, porque vocês não são desse mundo. Muitas pessoas vão nos odiar por conta da palavra, muitas pessoas vão nos odiar porque nós não andamos de conformidade com esse mundo e nem somos coniventes com aquilo que o mundo tem feito, mas nós devemos entender que isso também faz parte. A Bíblia diz que é melhor sofrer como cristão do que sofrer como um malfeitor, do que sofrer como alguém que se intromete na vida do outro. Sacrifício, luta, sofrimento faz parte da vida do cristão. Nem sempre vamos ser agraciados pelas pessoas, às vezes sim, mas em alguns momentos muitos nos odiarão por conta das verdades que Cristo tem nos dado para anunciar. Então, quando somos esses discípulos, irmãos, nós somos esse agente de transformação e mudança.
E nós podemos, dessa forma, e nós devemos denunciar o pecado do mundo e a sua condição caída a todo homem. Não é? O pastor hoje falou lá de João 6, quando os discípulos deixavam Jesus, ele disse: Senhor, duro esse discurso, quem o poderá resistir? Quem o poderá suportar? Muito tem se dito, irmão, do evangelho, mamão com mel, não é? Água com açúcar, aquele que abranda. Irmãos, é muito bom o evangelho da misericórdia, o evangelho da compaixão, o evangelho da remissão dos pecados, mas também o evangelho do confronto, da justiça e das verdades de Deus que prevalecem nesse mundo. É importante que nós falemos o evangelho na sua integralidade. Não só naquilo que convém, não só naquilo que é confortável, mas naquilo que nos desafia e nos confronta. Todos os dias, irmãos, quando nós lemos a palavra, ela nos desafia, ela nos confronta, assim também como ela nos consola, nos conforta e nos encoraja. Quando somos esses discípulos, irmão, nós também anunciamos as boas novas do Evangelho a Jesus às pessoas. Nós entendemos que estar com Jesus é infinitamente melhor do que estar no mundo e fazer parte desse mundo. Eu tenho um amigo que ele é ministro de louvor no Paraná, o nome dele é Bonege, e ele gostava de dizer uma coisa para mim: Jefferson, o pecado é prazeroso, mas a santidade também é. Quem vive em santidade e desfruta da presença de Deus, sabe o tanto que essa presença é maravilhosa, sabe o tanto que essa presença é poderosa, sabe o tanto que essa presença nos satisfaz. Precisamos entender isso, irmãos. Devemos anunciar as boas novas de Cristo, de salvação, que Ele vai redimir aquele que o aceitar, que o receber como Senhor e Salvador da sua vida. Também como agente de transformação e mudança, devemos convidar as pessoas para que se arrependam dos seus pecados, assim como fez João Batista, assim como fez Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós precisamos continuar anunciando que o reino de Deus é chegado. Essa é a pregação do Evangelho de Jesus, e ela nos desafia. Mas nós não podemos, irmãos, ser intimidados por esse mundo. O Ronaldo Lindório fala uma coisa muito interessante de Paulo. Todos nós aqui sabemos da ousadia de Paulo, do tanto que ele era intrépido, e todas as vezes ele orava a Deus pedindo ousadia e intrepidez, para que no abrir dos seus lábios ele falasse aquilo que Jesus queria comunicar àquelas pessoas. Então Ronaldo Lindório diz que duas coisas estão muito relacionadas: intrepidez e oração. Se você ora, você é intrépido. Se você não ora, você é intimidado pelo mundo. Você fica envergonhado, você se esconde diante dos embates da vida. Somos agentes de transformação. Somos sal, somos luz desse mundo. Esse é o desafio das nossas vidas. João 8, 31 e 32, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, irmãos, discipulado não pode ser até uma metodologia que a igreja assuma, mas o discipulado, acima disso, ele é um estilo de vida. Todos nós devemos saber que potencialmente nós somos discípulos e discipuladores. Não é uma responsabilidade só do pastor, não é uma responsabilidade dos professores só de escola bíblica dominical. Potencialmente, todo aquele que nasceu de novo, ele é discípulo e discipulador. Jesus espera que tudo aquilo que nós aprendemos dele, nós ensinemos aos outros e façamos conhecidos por meio de nossas vidas. Que o Senhor, irmão, nos dê graça, que o Senhor nos dê encorajamento, que o Senhor nos dê força. Eu termino, irmãos, lembrando os discípulos de João. A Bíblia diz que os discípulos de João chegaram até a ele e falaram: João, nós vimos ali aquele que diz que é o Cristo. É esse a quem nós esperávamos ou nós temos que esperar outro? Aí João falou: não, é esse a quem nós esperávamos. O sucesso de um discipulado, irmãos, é entendermos, irmãos, que a quem discipulamos, como o pastor falou hoje de manhã, acho que o Rosiel falou, é que o discipulado, que o discípulo não se pareça conosco, mas com Cristo que se manifeste em nós.
Os discípulos de João Batista, eles eram discípulos de Jesus. Quando Jesus apareceu, os discípulos de João seguiram a Jesus e não a João Batista. Foi aquilo que o pastor falou hoje pela manhã. Então, irmãos, que nós tenhamos esse cuidado de apresentar Cristo, mas só podemos fazer isso se nós tivermos coragem de sairmos de cena, que Ele cresça e que eu diminua, que Ele seja evidenciado e que eu desapareça nesse relacionamento do discipulado. Então, que possamos entender, irmãos, que o discipulado tem a ver com relacionamento, tem a ver com negar-se a si mesmo, tem a ver com sermos imitadores, tem a ver com a continuidade da missão. Jesus espera que continuemos a sua missão até que Ele volte. Amém? Vamos orar? Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome, Te louvamos da beleza da Tua santidade, Te engrandecemos sobre a urgência, Pai, dessa temática, quer sermos discípulos, quer sermos discipuladores, quer nos envolvermos contigo e nos envolvermos com pessoas, Deus, porque sabemos que o reino de Deus se propaga por meio de pessoas, que haja em nós coração voluntário, que haja em nós prontidão, Deus, para Te seguir e Te servir, e em obediência fazer a Tua vontade. Que possamos cumprir, Deus, os Teus propósitos aqui na terra, que o Teu nome seja engrandecido através de nossas vidas, e tudo aquilo que nós temos aprendido de Ti, nós possamos ensinar com palavras e com o nosso testemunho, que as nossas vidas testifiquem verdadeiramente tudo que aprendemos de Ti, e as pessoas possam testificar que nós aprendemos do Senhor Jesus. Fortalece as nossas vidas, encoraja os nossos corações, nos dê graça para continuar e permanecer na caminhada. Nós Te louvamos e nós Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que Ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez para merecer o peso dessa cruz. Seu corpo ensanguentado, quase neste segue sina, levado sobre vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê Ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Não veja aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansado, carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outra alguém.
pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, mas eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado, a cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu que o feri, fui eu que o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada me pedir. Ele se entregou. Eu fui o culpado. Amém. Passa, pastor, a palavra. Ó Pai, graças te damos por este retiro, por esses dias, pela comunhão, pela edificação, pelos louvores, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado a partir da Tua Palavra e da ação do Teu Espírito. Nós somos, ó Deus, infinitamente agraciados e abençoados diariamente, mesmo sem percebermos. E o Senhor faça com que essa chuva, essa verdadeira chuva de bênçãos, de consolo, de orientação, venha sobre nós. E nós te agradecemos por isso, porque o Senhor nos cercou de coisas boas. O Senhor colocou ao nosso redor pessoas que querem o nosso bem, que oram por nós, e estar, ó Deus, no meio de uma comunidade cristã é um privilégio de fato gigantesco. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo que ouvimos esta noite, pelos louvores, pela direção, pela pregação. Que tudo isso, Senhor, continue a glorificar o Teu santo e precioso nome. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.